Então, boa tarde a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma audição no âmbito desta discussão na especialidade da proposta de lei número 44/15, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e depois de um fim de semana que salientaram com mais alguns infelizes acontecimentos a importância da discussão desta temática. Agradeço a disponibilidade demonstrada e a presença da Federação Portuguesa de Voleibol, apresentar também a sua delegação, o Dr. Vicente Araújo, seu Presidente, Dr. Rogério Pedro Oliveira, responsável do Departamento Jurídico, sejam muito bem-vindos e agradeço a vossa disponibilidade para virem a esta audição. Temos também aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, representado pelo Dr. João Castro, e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, representado pela Sra. Deputada Inês Barroso. Entretanto, também temos informação que outros deputados se juntarão no decorrer desta audição. Esta audição funcionará com os 10 minutos iniciais para que a Federação possa fazer a sua intervenção. Depois passaremos aos grupos parlamentares a palavra para que possam tecer alguns comentários e questões, e depois novamente para uma intervenção final de 10 minutos. Se quiserem partilhar os tempos, partilhar intervenções, estão à vontade, e portanto, sem mais demoras, eu passava-vos a palavra para essa referida intervenção inicial. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer as senhoras deputadas e os senhores deputados, em meu nome pessoal e em nome da Federação Portuguesa de Voleibol, pela oportunidade de vos poder apresentar mais uma vez os nossos contributos com vista à revisão da Lei da Segurança e Combate à Intolerância nos espetáculos esportivos. Permita-me que inicie esta nossa intervenção dando nota que a Federação Portuguesa de Voleibol tem participado ativamente nos diversos grupos de trabalho sobre esta matéria, que foram constituídos no âmbito da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, do grupo de trabalho constituído pela APCVD e onde participamos conjuntamente com as outras 4 federações, portanto um grupo de 5 federações, onde estamos nós, o futebol, o handball, o basquetebol e a patinagem, e dizer-vos que o voleibol tem estado e estará sempre presente quando o que estiver em causa for a afirmação da integridade das competições desportivas, a igualdade entre todos os intervenientes e, sobretudo, a segurança daqueles que para nós são a essência do desporto, os adeptos e os agentes desportivos. Temos, por isso, constatado com agrado que a evolução no plano legislativo tem vindo a registrar em matéria de combate à violência no desporto. Daí que, para nós, esta proposta de lei, na sua globalidade, apresenta avanços significativos que enaltecemos, ainda que, no nosso entendimento, possa e deva merecer alguns ajustes e reflexão. Por isso estamos aqui hoje e, acima de tudo, porque acreditamos que o legislador tem aqui uma oportunidade única de elaborar uma lei que seja verdadeiramente adequada à realidade nacional. Sem esse objetivo alcançado, corre-se o risco de ser execuível para o país que pretende abranger. Este é, assim, sem qualquer margem para dúvida, o fator crucial a ser resolvido em sede legislativa. É nossa convicção que a eficácia desta nova lei estará sempre muito dependente da resposta que for dada à diferenciação entre as competições de natureza profissional e às competições de natureza não profissional. Desde logo, por uma questão lógica, é que legislando-se tendo por base uma única modalidade, o futebol, mas, ao mesmo tempo, impor a todas as outras modalidades, que por acaso são em maior número, uma realidade desajustada, desproporcionada, com isso criando distorções, dificuldades e, em muitos casos, até a impossibilidade da aplicação da própria lei. Este é um momento que achamos que é adequado para o legislador efetuar uma separação clara entre a natureza das competições e, dentro das competições não profissionais, estratificar bem o grau de exigência em função do risco que for atribuído e dos recintos onde as mesmas têm lugar. Uma coisa é um estádio de 50 mil lugares, outra coisa bem diversa
são os pavilhões das escolas, das autarquias e que não têm condições para poder cumprir com muitas das já atuais exigências legais. Por outro lado, é essencial que a regulamentação que dê sequência a esta lei tenha também em conta a diferenciação. Falamos, por exemplo, da portaria que vai regulamentar a formação dos gestores de segurança, não ter em conta a especificidade e colocar em causa todo o trabalho de empoderamento do gestor de segurança que esta lei pretende alcançar e as federações têm vindo de forma muito criativa a preparar. Este momento legislativo é, por isso, aguardado com muita expectativa, certos de que esta diferenciação terá finalmente a sua maior consagração. Tudo sempre assente de um princípio que para nós é muito importante, o de que no desporto não há lugar para intolerância nem para violência. Eu passarei agora a palavra ao Dr. Rogério Macedo Oliveira, do Departamento Jurídico da Federação, para uma segunda parte desta intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentar também os meus cumprimentos ao Sr. Deputado Coordenador, senhoras Deputadas e Srs. Deputados, e renovar o agradecimento, obviamente, pela presença nesta comissão. Entroncando nisto que o Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol acabou de explanar, eu deixaria aqui 3 dados numéricos. Normalmente não é muito normal a parte jurídica apresentar dados numéricos, por isso é que aproveito esta pequena façanha que entronca exatamente nesta preocupação desta diferenciação entre as competições de natureza profissional e as competições de natureza não profissional. O primeiro dado: em Portugal existem cerca de 60 federações desportivas de utilidade pública desportiva. Isto com as correspondentes modalidades. Portanto, isto significa que a lei que aqui hoje estamos a analisar é para ser aplicada a um conjunto vasto e maioritário de modalidades, que não só uma. E, portanto, este é o primeiro dado numérico que nos parece impressivo e importante referir. Um segundo dado, de acordo com o RAVID, na época desportiva 21-22, registaram cerca de 4.100 incidentes. Destes, mais de 3.800 dizem respeito à modalidade de futebol e apenas 320 às outras modalidades. E um terceiro dado, que nos parece importante, é que das 274 medidas de interdição aplicadas pela APCVD, 271 dizem respeito à modalidade de futebol, ao universo de futebol e futsal, uma ao handball, uma ao voleibol e uma ao rugby. E, portanto, é para nós muito claro que a eficácia desta lei estará sempre dependente da resposta que for dada a 3 questões essenciais. A primeira, como disse muito bem o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, há diferenciação entre competições de natureza profissional e competições de natureza não profissional. Sou pena de a lei que daqui resultar não ser ajustada à realidade nacional. Em segundo lugar, outra questão muito importante, uma resposta que para nós também é crucial, que é a destrinça conceptual entre aquilo que é o recinto desportivo estádio e aquele que é o recinto desportivo pavilhões, ou como dizia o Sr. Presidente, pavilhões das escolas e pavilhões das autarquias. São realidades muito distintas. E, em terceiro lugar, já também muitas vezes abordado, quer em contributos anteriores que a Federação foi apresentando em sede de grupos de trabalho que o Sr. Presidente referiu, quais as exigências que no âmbito das competições de natureza não profissional de risco elevado, que não sejam disputadas em estádios, mas que sejam disputados nos recintos desportivos das demais modalidades, que exigências é que podem e devem ser estabelecidas, diferenciando, portanto, os recintos desportivos que estiverem em causa. A segunda questão que eu diria que se segue depois da resposta a estas que foram apresentadas é se ela deve ser dada na própria lei ou na regulamentação que depois se lhe seguirá. E, em nosso entendimento também, nós entendemos que esta resposta deve ser dada já na lei. Julgamos que isto seria um avanço significativo face não só ao momento em que nos encontramos, mas também à experiência que fomos acumulando nesta matéria. Daí que tão importante como a aprovação desta lei seja depois importante a regulamentação que se lhe vai seguir. E um exemplo paradigmático até
da boa opção do legislador pela diferenciação entre competições de natureza profissional e não profissional tem a ver agora com os requisitos documentais ao nível da aprovação dos regulamentos de segurança que se exigem para os recintos desportivos, as instalações desportivas de maior capacidade e, consequentemente, que comportam maior risco, daquelas em que o legislador vem agora dizer que se estabelecem e podem estabelecer requisitos menores com vista à aprovação dos respectivos regulamentos. E, portanto, este é um bom exemplo de como o legislador sabe e pode continuar a fazer essa distinção entre competições de natureza profissional, competições de natureza não profissional, que nos parece que é de louvar. Ainda temos alguns segundos e, portanto, aproveitávamos para dizer que restamos com agrado o avanço que foi efetuado ao nível da figura do gestor de segurança e dos contributos que foram colhidos designadamente no vínculo que deixa de existir no âmbito das competições não profissionais e, portanto, diminuindo aqui também o grau de exigência. E dizer que a portaria que se lhe vai seguir, obviamente, é de extrema importância, mas temos vindo com a APCVD e com as demais federações a estabelecer um conjunto de requisitos que consideramos bastante satisfatórios para aquilo que depois será a figura e o desempenho do gestor de segurança. É por isso que aguardamos com muita expectativa aquilo que venha a ser a consequência do artigo 10º-A, número 11, para saber depois se, tendo em conta aquilo que são os escalões ou as fases das competições das diferentes modalidades, se eventualmente a designação do gestor de segurança vai ou não continuar a ser obrigatório. Eu recordo que nós temos, por exemplo, jogos de infantis com cerca de 20 pessoas e, portanto, estas questões são para nós, obviamente, muito importantes. Um último aspecto, só para dizer que no que diz respeito ao alargamento da medida cautelar de interdição do recinto desportivo, não só ao recinto que está associado à modalidade que justifica e onde se verificou o comportamento que leva à interdição, a Federação Portuguesa de Voleibol nada tem contra a medida. Ela é depois difícil de executar, sobretudo quer por falta de informação para os promotores de espetáculo desportivo, quer por ausência de fiscalização à entrada dos recintos desportivos, mas, e aproveitando outros assuntos que poderíamos aqui trazer, aproveitávamos agora, se calhar, para passar aos seus deputados e depois também podemos explorar mais alguns deles. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado a ambos pelas intervenções iniciais. Dizer também que, certamente, eu e a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz acompanhamos, subscrevemos essa relação do Departamento Jurídico com os números, que seja algo complicada, porque partilhamos também a mesma área e, portanto, conseguimos compreender perfeitamente a sua afirmação inicial. Mas, fora este pequeno à parte, apresentar também... Peço desculpa? Exatamente. Mas esta parte aqui também para apresentar a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, que acompanhou agora acompanha também esta audição, está em representação do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e, portanto, que se juntou a nós neste decorrer da audição. Passamos então a palavra para os grupos parlamentares, começando aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dr. João Castro. Passo-lhe a palavra para tecer aqui algumas considerações ou questões. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Voleibol, pessoa do seu Presidente, da equipa que aqui nos traz, Dr. Rogério Macedo. Felicitar pela apresentação que nos trouxeram e as preocupações que nos trouxeram. Aliás, um pouco em linha de algo como seria previsível, até pela participação alargada no grupo de trabalho que antecedeu à proposta da PPL em presença. Mas um pouco em linha com algumas das preocupações e das manifestações que nos trouxeram anteriormente e que felicito e agradeço por terem feito esse reforço e terem feito dado essa nota. Parece haver um consenso claro na necessidade de intervir neste fenómeno pela via legislativa. Nós também partilhamos dessa interpretação, aliás, alguns dos casos, alguns dos exemplos que tivemos de gravidade extrema, podemos assim dizer, ou de elevada gravidade, conduzem-nos nesse sentido e, portanto, corroboramos também dessa posição. Concordamos com o alerta sobre a necessidade de adequar a legislação às diferentes realidades e, portanto, as modalidades esportivas têm realidades muito distintas, quer aquelas que têm maior frequência e, portanto, que se prolongam ao longo de toda a época desportiva, quer naquelas que têm alguns eventos nos quais o nível de perigosidade
os níveis são mais elevados e, portanto, empresta ter alguma atenção, quer na de qualidade ao tipo de infraestruturas utilizadas, quer pelo tipo de evento que lá se realiza, quer pela descentralização e pela ocupação ao longo do território, que também coloca bastantes especificidades. Eu tentarei não repetir muitas das questões que já foram colocadas noutras audições, mas aproveitarei a vossa presença para suscitar algumas notas sobre alguns dos artigos que deixo à consideração aquelas que entenderem desenvolver aqui ou, posteriormente, que tentarem acharem por bem fazer-nos chegar por escrito alguma posição em particular, receberemos com gosto e agradecemos antecipadamente. Ao nível dos organizadores de eventos, há cerca de 20 artigos no contexto da PPL. O artigo 8º, os deveres dos promotores, organizadores e proprietários. O artigo 9º, ações de prevenção socioeducativa. O artigo 19º, mais relacionado com as infraestruturas a bordo dos parques de estacionamento. O artigo 26º, emissão e venda de títulos de ingresso. Artigo 26A, relativo à tramitação desmaterializada de todo este processo ao longo da lei. À partida parece um aspecto positivo e de realce de notar, mas poderão haver algumas, face às diferentes realidades, poderão haver aqui algumas dificuldades, se houver alguma atenção que possamos afinar, também parece um elemento relevante. Ao nível do artigo 27º, na distribuição e venda de títulos de ingressos falsos ou irregulares. No artigo 28º também, distribuição e venda de irregulares de títulos de ingresso. Ao nível do artigo 39º, no dever de comunicação, se este artigo, penso que é um artigo que já existe e que facilmente será, e que corrobora aquilo que já vinha de trás, mas também poderá ser considerado. O 39A, contratações referentes a promotores, organizadores e proprietários, também poderá ser interessante refletir sobre isso. Contraordenações relativas a regimes de grupos organizados de adeptos, em especial. O artigo 40º das coimas, 41º, terminação da medida de coima. Artigo 41º-A, as questões das reincidências. São mais no âmbito penal, mas talvez possa ser interessante ter também uma referência. As sanções acessórias, do 42º. 46º-A, sanções disciplinares. 48º, procedimento disciplinar. E o 50º, prazos para a execução de determinadas medidas. Ou seja, percebo que são muitos artigos e que estou a encaminhar para uma missão impossível, mas, no fundo, são os artigos, a que fiz referência aos artigos relacionados com os organizadores e, portanto, poderá haver aqui alguma nota ou alguma seleção que entendam por bem fazer e que seria um alerta para nós relevante neste processo de afinamento da especialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Vôlei, Dr. Vicente Araújo, e o Dr. Rogério Pedro Oliveira, responsável do Departamento Jurídico, colegas deputadas e deputados, equipa de assessores. Muito boa tarde. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero saudar calorosamente a Federação Portuguesa de Voleibol por estarem connosco na análise e na discussão de uma temática que a todos diz respeito e que seguramente será do interesse de todos aqueles que têm no desporto um dos maiores valores de vida, não só para a juventude, como para toda a população de um país, se assim podemos dizer. Efetivamente, algumas das questões que, obviamente, agradeço a partilha de informação e de preocupações que desde já nos apresentaram, algumas das questões também nos foram apresentadas, por exemplo, pela Federação de Handball de Portugal, ou, como é óbvio, porque se há um
grupo de trabalho com o Sr. Secretário de Estado e em que estão juntos e em que debatem estas questões, obviamente que algumas podem ser repetitivas. No entanto, eu não quero deixar de passar esta oportunidade para saber, do ponto de vista do voleibol, algumas questões que passam a elencar, e perdoem-me se algumas delas são efetivamente repetitivas relativamente quer ao que disse o Sr. Deputado João Castro, quer àquilo que foi a informação inicial por parte de Vossas Excelências. Há uma questão, a primeira questão reporta fundamentalmente a que todos estamos de acordo que é necessário reforçar os mecanismos de combate à violência no desporto. Os dados do Ravid assim o identificam, os novos contextos desportivos dizem-nos que também para além de aumentarem os episódios de violência no exterior dos espaços desportivos, também aumentaram nos escalões de formação. Portanto, há que agir urgentemente relativamente ao número de incidentes que ainda se registam e para os quais temos que ser mais efetivos. E, portanto, saudar esta tentativa de todos contribuirmos. Portanto, dizia eu, no entanto, esta proposta de lei, temos ouvido alguns pareceres que está muito vocacionada para o futebol. E as modalidades como o voleibol ou outras modalidades têm algumas distinções, algumas identidades que não são, que são distintas, como é óbvio, e, portanto, no vosso entender, esta proposta de lei pode servir o futebol e todas as outras modalidades. Neste momento, a proposta deve ser também pensada em termos das competições profissionais versus competições não profissionais. Já nos disseram que sim. Dentro das não profissionais, se deveria haver desde já a distinção entre o risco elevado ou versus outros riscos e, obviamente, uma distinção entre estádios e pavilhões desportivos. Preocupa-nos que, no interior do país, nas modalidades em que a prática é em pavilhões, tenhamos especificidades que, porventura, possam ainda não estar refletidas nesta proposta de lei. Apontam também, nesta análise que fazemos, aponta também para as entidades promotoras de eventos. Será que as federações das modalidades ditas amadoras, enquanto promotoras de eventos, conseguem aplicar a lei? Está o país preparado para, em termos de infraestruturas desportivas, dar resposta a toda a legislação que aqui é exigida na totalidade das modalidades? Relativamente à listagem de adeptos e processo contra a ordem nacional, já há pouco dizíamos, não conseguem eventualmente vir a cumprir as exigências. Porque o que é que poderia estar nesta proposta refletido que pudesse ajudar a controlarmos aqueles que são adeptos com comportamento inadequado numa modalidade entrarem noutros pavilhões? Porque, um exemplo muito claro, se porventura no futebol há um comportamento inadequado por parte de um adepto que fica a sua entrada interdita nos outros pavilhões, esta comunicação estão em crer que vai resultar para que depois ele não vai entrar num pavilhão onde está a decorrer uma competição de voleibol. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas mesmo, Sr. Deputado Coordenador, mesmo só para terminar. Em termos dos esforços exigidos às federações mais pequenas, eu digo mais pequenas, que não a do futebol, das outras modalidades, sobretudo em termos de videovigilância, a separação de adeptos, o acompanhamento dos adeptos, a definição de adeptos, está esta proposta de lei já a contemplar todas estas variáveis por forma a ser ágil para as federações poderem operacionalizar? E, por fim, em relação ainda à segurança nas imediações do espaço utilizado para a competição, como é que os clubes de voleibol estão a aceitar esta medida? Como é que entendem que pode esta medida ser efetivada, obviamente responsabilizando aquelas que são as equipas visitantes, quando os seus comportamentos também não são os mais adequados. Desde já, muito obrigada pela deferência de mais um pouquinho de tempo e agradeço antecipadamente todos os esclarecimentos que a Federação de Vôlei nos possa dar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então, por fim, a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Patrícia Silvais, tem a palavra. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os senhores deputados. Um especial cumprimento ao Sr. Presidente e ao Sr. Encarregado do Departamento Jurídico. Agradecer a vossa presença aqui. Isto porque a presente lei
é também aplicável não apenas a espetáculos esportivos afetos ao futebol, mas a outras modalidades, e por isso mesmo a vossa presença e os vossos contributos serão certamente fundamentais para este processo de especialidade. A pergunta que gostaríamos de colocar é relativamente às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. De acordo com o artigo 8º da Lei 39/2009, os promotores têm um dever legal de criar zonas com condições especiais de acesso e de permanência de adeptos nos recintos onde se realizem espetáculos esportivos integrados nas competições esportivas de natureza profissional ou de natureza não profissional que sejam considerados de elevado risco. Isto significa que, no caso da modalidade do voleibol, mesmo nas situações em que se utilizem pavilhões onde se realizem eventos de caráter não profissional, estes serão considerados de elevado risco e, por isso, terão obrigatoriamente de ter estas zonas. De acordo com a lei, as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos deve ter uma entrada exclusiva, não permitindo fisicamente a passagem de espectadores para outras zonas e para outros setores, e deve também garantir um acesso a instalações sanitárias e o acesso a serviços de bar. Ora, face a esta obrigação legal, gostaríamos de saber da vossa parte o conhecimento que têm relativamente a quantos equipamentos esportivos, nomeadamente pavilhões, onde se pratica a modalidade de voleibol em Portugal, possuem estas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. Isto porque se afigura-nos haver aqui um problema de raiz com a presente legislação, que não separa as realidades profissionais das realidades não profissionais, e a lei cria obrigações como esta, também aos pequenos clubes, de outras modalidades que não apenas a modalidade de futebol, e em que tipicamente são nestes clubes mais pequenos que não têm capacidades financeiras para conseguirem suportar estes custos que estas zonas obrigam. Gostaríamos de saber, portanto, a vossa opinião relativamente a esta matéria, se faria sentido uma maior separação a consagrar na lei entre a realidade profissional e a realidade não profissional, no que se refere a esta obrigação. Esta questão é uma questão que é importante para as federações, isto porque também elas podem ser promotoras destes eventos e, portanto, estes deveres também incidirão sobre elas. E serão estas as minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos então aqui a palavra à Federação Portuguesa de Voleibol para a resposta às questões que foram colocadas. Portanto, passo a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Vicente Araújo. Faça favor. Eu julgo que o que se levanta e que responde ao Sr. Deputado João Castro, à Sra. Deputada Inês Barroso e à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, eu julgo que nós temos que ter em consideração o parque de infraestruturas esportivas que temos no país. Isto tem a ver com tudo, com as zonas para os adeptos, digamos que, eu não queria falar em claques, mas os adeptos de um clube e de outro clube, separar. Nós, como portugueses que somos, conseguimos sempre, com alguma dificuldade às vezes, criar estas zonas, mas nós temos que saber que os pavilhões que usamos, que usam o voleibol, que usam o handball, que usam o basquete, das modalidades coletivas, são os mesmos, ou são quase na totalidade os mesmos. E são pavilhões que foram, alguns deles feitos há muito tempo, outros mesmo construídos de forma recentemente, não reúnem condições para que aquilo que nós gostaríamos e que vocês gostariam também acontecesse de forma fácil. Mas temos sabido criar condições para que aconteça a separação de adeptos e, como dizia há pouco, há mesmo nas modalidades ditas não profissionais ou não profissionais, é necessário distinguir também e bem os tratos delas. Portanto, nós temos jogos da Primeira Liga que são disputados em pavilhões com algumas condições, mas temos depois jogos dos outros escalões
que vão desde a segunda divisão, terceira, júniores, até infantis, que têm condições que não são as mesmas. Onde se joga a Primeira Liga são pavilhões, nós sabemos, não temos em Portugal grandes pavilhões com torniquetes e com todas essas coisas que são necessárias, ou que seriam necessárias, mas temos sabido de alguma forma resolver, e temos resolvido, e por acaso no voleibol deste ano tivemos alguns jogos que nós, portanto, que foram considerados alto risco, e soubemos gerir e soubemos separar os adeptos, e os jogos decorreram sem problemas. Mas, efetivamente, os nossos pavilhões criam-nos muitos problemas e, como dizia há pouco, mesmo a aplicação da lei tal qual ela está, no momento, torna-se impraticável muitas das vezes. De resto, quanto às zonas em redor dos pavilhões, também tem sido assegurado, algumas das vezes com a ajuda do policiamento, que, apesar de não obrigatório, nós, Federação, temos, em alguns casos, nós estamos agora a jogar fases finais, nós, a Federação está a suportar e a ajudar os clubes a suportarem o policiamento para que possam os jogos decorrer sem problemas, e, como referiu, o jogo que foi a deputada Patrícia Gil Vaz, que isto acontece, que há problemas também nos jogos de iniciação, efetivamente há, mas também, felizmente, as pessoas estão atentas. E o IPDJ, o Instituto da Juventude e do Desporto, ainda há pouco tempo, teve uma reunião com federações no sentido de criarmos e de se criar um programa de, eu não queria dizer educação de pais, mas isto passa por aí, porque muitas das vezes um jogo de jovens, ou muito jovens mesmo, se calhar são os pais que os filhos para os pais são sempre os melhores, e porque não joga o filho, joga um outro no lugar do filho, muitas das vezes acontecem assim umas palavras pouco agradáveis dirigidas inclusive ao treinador da própria equipa e ao árbitro, enfim, há alguma violência verbal, efetivamente, mas nós estamos atentos, e para nós algo que nos preocupa e muito é a história da violência e da intolerância. Isso para nós é um ponto muito importante, e estamos sempre atentos e a tentar encontrar formas de ultrapassar e de cumprir o mais possível. E quando digo mais possível a lei, é tentando resolver problemas que às vezes são de difícil resolução, mas que tentamos, como bons portugueses que somos, com algum engenho e com alguma arte, resolvê-los. Eu dava a palavra ao Dr. Pedro Oliveira para... Muito obrigado. Portanto, agradecer as perguntas dos senhores deputados. Elas são variadas, não temos tempo para responder a todas, ainda que depois, no final desta audição, obviamente, faremos chegar alguns contributos por escrito, portanto, esperando sempre que possam ser úteis, mas começando pelas questões colocadas pelo deputado João Castro, mencionou vários artigos, eu pegaria aqui em um ou dois, até porque cada um deles suscita várias questões e questões diversas. As federações, não a Federação Portuguesa de Voleibol só, mas as federações são, em muitos casos, promotores e organizadores, ou seja, organizadores e promotores. Nós organizamos finais da Taça de Portugal, nós organizamos uma supertaça. E, portanto, há deveres que este artigo 8º consigna e estabelece que são absolutamente inexecuíveis. Porque as federações não têm adeptos. Nós não temos adeptos. Nós não podemos oferecer nenhuma listagem de adeptos, nós não os temos no âmbito da organização destes eventos. Nós não podemos tomar conta daquilo que é a deslocação dos adeptos para estes eventos. E, portanto, às vezes expressões como, quando aplicável,
resolvem, por si, estes pequenos problemas, quando se estabelece um conjunto vasto de obrigações para os promotores, e não esquecendo que as federações são, em alguns casos, promotores de espetáculos esportivos. O Sr. Deputado João Castro falou também na questão da reincidência, e eu levantaria aqui uma outra questão, porque quando falamos em reincidência estamos a pensar, obviamente, sempre nas questões sancionatórias. E a verdade é que, quer desde aquilo que tem sido a Convenção de Saint-Denis, quer aquilo que é, en passant, um objetivo desta lei, é que se combine e que haja aqui um equilíbrio entre medidas securitárias e hospitalidade e serviços. Estamos constantemente a falar nos 3 eixos, mas depois, se calhar, quando olhamos para esta lei, portanto, como disse o Sr. Presidente, nós não há margem para a violência no desporto, isto é um princípio absolutamente inegociável, mas esquecemos, se calhar, a vertente dos serviços da hospitalidade e não estabelecemos, inclusivamente, medidas positivas para aqueles que cumprem. Portanto, estamos sempre a pensar, já fizemos uma alteração no passado, mudamos o nome de Lei da Violência, tornamos-la mais sexy e chamamos de Lei da Segurança dos Espetáculos Desportivos e, portanto, isso são avanços importantes, mas depois é também relevante que possamos não só cair ou reforçar este pendor securitário, mas também abranger, e essas medidas estão de alguma forma previstas nos regulamentos de prevenção da violência que alertam para estas medidas e, portanto, o trabalho que as federações vão fazendo com a APCVD e com as outras federações e com a Liga é, por isso, importante também para estas questões. A senhora deputada Inês Barroso falava em sistemas de videovigilância e em adeptos. É óbvio que não vamos aqui dizer o que seria, o que é um sistema de videovigilância instalado num estádio com 50 mil pessoas ou um sistema de videovigilância instalado num pavilhão de uma junta de freguesia. Portanto, nem vale a pena explicar quais são as dificuldades que cada uma destas situações acarreta e, por isso, colocamos a tónica da nossa intervenção na relevância da diferenciação entre aquilo que são os recintos esportivos de estádios e os recintos esportivos, pavilhões ou outros recintos onde se desenrolam as competições, e parece-nos que isto é fulcral para que a lei possa ser aplicável e, portanto, responda a muitas das questões que os seus deputados colocaram. Em relação ao sistema de videovigilância, nós, de voleibol, também organizamos jogos de risco elevado. Um Benfica Sporting, um Sporting Benfica é um jogo de risco elevado. E, portanto, para estas situações, existe esta obrigação, esta obrigatoriedade de cumprir com todo aquele conjunto de requisitos nos nossos pavilhões, em concreto, nestes pavilhões. E nós aqui, obviamente, que já o dissemos, quer também nas competições de natureza não profissional de risco elevado, é importante fazer a tal distinção entre aquilo que é o conjunto de obrigações para estádios e o conjunto de obrigações para pavilhões, porque nessa distinção estará sempre a maior execuibilidade da própria lei. E já que estamos a falar do sistema de videovigilância, obviamente que está intimamente ligado à questão da ação disciplinar por parte das federações esportivas. Nós, nestes jogos, usamos, e fazendo aqui uma referência ao artigo 18 da lei que fala na videovigilância, nós, obviamente, para fins disciplinares, o legislador já prevê que possam ser utilizadas as imagens e são geradas pelo sistema de videovigilância, mas às vezes, por esquecimento de uma palavra, geram-se aqui dificuldades no próprio sancionamento. E uma das propostas que nós faríamos é que no artigo 18, número 7, quando o legislador fala em imagens, lhe juntasse imagens e som, já que obriga a isso, nós temos do 18, número 1, e, portanto, era uma ideia também que deixávamos, já que falamos nisto, aproveitávamos e deixávamos em fruto da prática, deixávamos esta sugestão. Para terminar, e já que começamos com números e para não ultrapassar aqui o número que está ali em cima, dizer só, no que diz respeito à questão que também colocou a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, portanto, à questão das zonas já se referiu que isto é, obviamente, na distinção entre o conceptual, entre aquilo que são os recintos, penso que a questão estará resolvida, naquilo que são as imediações dos recintos esportivos de voleibol e de outras modalidades. Obviamente que isto diz exclusivamente respeito àquilo que são as forças de segurança. Na parte do voleibol estamos a cooperar com a APCVD no mapeamento daquilo que são os recintos, já agora, que podem abranger e abarcar depois jogos de risco elevado e, portanto, este mapeamento que a APCVD está a realizar neste momento, que nós consideramos crucial, é também, na nossa opinião, fundamento e sustento para aquilo que defendemos no início da nossa intervenção, ou seja,
justifica-se que haja uma estratificação entre competições desportivas de natureza profissional e não profissional, e dentro das competições desportivas de natureza não profissional, aquelas que, sendo de risco elevado, não tenham o mesmo grau de exigência que têm os estádios face àquilo que são as exigências dos pavilhões. E, portanto, de uma forma geral, dizer que, garantindo-se esta diferenciação, nós também garantimos a descentralização da prática desportiva, porque significa que mais pavilhões estão aptos a abarcar a prática da nossa e de outras modalidades. E, portanto, da minha parte, não sei se o Sr. Presidente quer também dar alguma coisa. Não, só para dizer que nos comprometemos depois desta audiência e fazer-vos chegar algum material mais que julgamos que poderá contribuir para termos uma lei melhor e, como tal, mais eficaz. Não sei se, para concluir, se é o tempo agora para isso. Após a sua intervenção, finalizamos a audição. Ok. Então eu gostaria de saudar o trabalho e o esforço que esta Comissão tem vindo a fazer no sentido de erradicar qualquer fenómeno de intolerância e violência, e queria deixar uma mensagem de que esse é um esforço que acompanhamos e que nos une, e que poderão sempre contar com o voleibol nesta luta em particular. O voleibol é, por natureza, inclusivo, não violento, é um desporto para famílias, mas também temos a noção de que o fenómeno da violência é transversal a toda a sociedade e que a intolerância está aí à espreita para se mostrar e manifestar. Não queremos, no entanto, que algum dia tenha força para abalar o edifício civilizacional de onde todos partimos e assentamos, que o desporto, um desporto sem violência, é um deles. Esta lei tem, no entanto, muitos aspectos mais a ver com a igualdade do que propriamente com a violência. Isto porque o voleibol, desde a sua base, é praticado por milhares de crianças em todo o país que merecem jogar em pavilhões da sua terra, ter acesso aos principais escalões da modalidade e também ver as suas seleções nacionais jogar perto de si. É por isso que precisamos de estruturas de acolhimento e pavilhões aos quais não se apliquem as exigências de um estado de futebol de 50 mil lugares. A descentralização e a disseminação da prática generalizada do desporto passa muito também por aqui. Contem sempre com o voleibol para tornar os espetáculos desportivos cada vez mais seguros, inclusíveis e acolhedores. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos pela disponibilidade em cooperar nesta discussão, na especialidade desta importante proposta de lei, agradecendo também as suas palavras finais, porque é com essa disponibilidade que as federações apresentam e que têm vindo, e a seguir teremos uma nova audição também com outra federação, neste caso a do futebol, é com essa disponibilidade que contamos e ficamos a aguardar o contributo escrito que aqui anunciaram para que consigamos reforçar, numa perspectiva positiva, também esta proposta, para que consiga dar resposta às necessidades evidenciadas e, portanto, com o renovar do cumprimento e agradecimento pela presença, por acabada esta primeira audição, um minuto de pausa para podermos despedir-nos dos nossos convidados e também para cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol, que virá agora para a próxima audição. Até já.